Bom dia, crianças. Estamos mais uma semana aqui. Já estamos no caderno 15 de atividades. Então, vamos prestar atenção na explicação da Pro para a gente conseguir fazer as atividades sem dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Português. 1. Você já leu alguma fábula? Conheça agora a raposa e as uvas. Então, o título tá aqui, A Raposa e as Uvas. Então, vamos ler. Uma raposa passou por baixo de uma parreira. Parreira é um pé de uva, carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Moral da história: o vaidoso, ao não reconhecer suas próprias limitações, prefere dar desculpas para não sair derrotado. Ao não aceitar suas próprias limitações, o indivíduo perde a oportunidade de corrigir suas falhas. Então, ao invés dele correr atrás das uvas e confessar que não conseguiu pegar, ele preferiu falar: eu não queria mesmo, elas estão verdes mesmo. Então, vamos às perguntas. 2. A raposa estava passeando quando viu uma A. Mangueira carregada de uvas. B. Parreira carregada de uvas. C. Laranjeira carregada de uvas. Ou D. Goiabeira carregada de uvas. 3. A raposa queria comer as uvas porque A. Estava muito cansada, com muita sede, com muita fome. Ou D. Muito feliz. 4. Esse texto é um ou uma: A. Convite, B. Fábula, C. Bilhete ou D. Parlenda. 5. O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi porque A. A parreira era muito alta. B. As uvas estavam verdes. C. As uvas eram poucas. Ou D. A parreira não tinha nenhum fruto. Se tiver dúvida, é só voltar lá para conferir a resposta. 6. Copie com letra cursiva a moral da história, a raposa e as uvas. Então, esse trecho aqui que começa o vaidoso até a palavra falhas, vocês vão copiar de letra cursiva. 7. Afinal, a raposa queria ou não as uvas? Escreva o que você pensa a respeito. 8. As palavras das frases abaixo foram escritas todas juntas. Reescreva as frases separando corretamente essas palavras. Dica: antes de reescrever, você pode separar as palavras com uma barra. Então, antes de vocês escreverem aqui com os espaços, é mais fácil colocar essa barrinha quando acaba a palavra. Então, vamos ler a frase A. Vamos ver quantas palavras elas têm. Foi aí que a raposa percebeu que não conseguiria pegar as uvas. Foi aí que a raposa percebeu que não conseguiria pegar as uvas. 12 palavras aqui. Então, tem que ter 12 palavras nessas duas linhas, bem separadas, com os espaços corretamente. B. Essas uvas devem ser azedas mesmo. Essas uvas devem ser azedas mesmo. Aqui tem 6 palavras. O segredo dessa atividade é ver onde acaba a palavra para colocar a barra e depois copiar aqui com o espaço no lugar certo. 9. Olá, amiguinhos. Todos sabem que meu passatempo preferido é comer. É a Magali falando. Mas eu também amo me divertir com caça-palavras. Você me ajuda a encontrar as 5 palavras
que destaquei na história? Dicas. Dica, elas estão escondidas na horizontal, deitada, e na vertical, em pé. Então, as 5 palavras que vocês vão achar são essas aqui. Raposa, esperta, parreira, fábula e verde. Tanto em pé quanto deitada. Agora, organize as palavras do exercício anterior em ordem alfabética. É mais fácil vocês consultarem o alfabeto, tá? 11. Meu amigo Cebolinha não consegue pronunciar o R nas palavras, né? Então, vamos ajudá-lo a resolver essa cruzadinha. Olha como o Cebolinha fala. Obrigado, turminha. Logo, logo eu aprendo. Então, essas palavras aqui vocês vão completar aqui, não com essas palavras. Xícara, escorregador, pirata e as deitadas. Carroça, garrafa, serrote, baralho, gorila e ferro. Então tem algumas com um R só, rareriroru, e algumas com 2 R's, o som mais forte, ra, ré, ri, ro, ru. Por exemplo, garrafa, por exemplo, carroça, certo? 12. Separe as sílabas das palavras do exercício anterior. Lembre-se que, quando há 2 R's, eles devem ficar separados. O exemplo, o primeiro R ao final da sílaba e o outro R no início da outra sílaba. Veja o exemplo. Então, vocês vão separar aquelas palavras do caça-palavras e toda vez que vocês virem uma palavra com 2 R's, por exemplo, corredor, vocês vão fazer assim. Corredor. O R tem que separar. Quando você vai separar a sílaba, eles têm que ficar separados. Um R vai para uma sílaba e o outro R vai para outra sílaba. Desse jeito. Corredor. Desse jeitinho, separados. Corredor tem 1, 2, 3 sílabas. Só colocar aqui o número de sílabas. 13. Recorte e cole no seu caderno a fábula na ordem certa. Ou, se preferir, pode copiá-la em seu caderno na ordem certa. Então, aqui é a fábula que a gente acabou de ler. Ela está toda embaralhada, a sequência dela. Por exemplo, o moral da história não fica no final? Olha onde ela está. Ela não está no final. Ela está em segundo. Tem que ficar por último. E como que começa? Uma raposa morta de fome. Então, a gente já sabe que esse aqui é o número 1, é onde começa. E a moral da história é por último. Então, vocês vão desembaralhar e podem escolher ou recorta e cola na ordem certa ou copia no caderno na ordem certa. Então, a Pro já deu a dica. Começa com essa e termina com essa. 14. Divirta-se com a leitura da história em quadrinhos e escreva a história que você criar com sua imaginação. Então, ao invés de a raposa e as uvas, é a Magali e as uvas. É mais ou menos a mesma história, só que é com a Magali. Ela passa embaixo da parreira, tenta pegar, não alcança, tenta pegar, aí ela pega uma madeira, e aqui é o espaço para vocês escreverem. Tenta cutucar, o que acontece? Só cai folhas, não cai nenhuma uva. Ela vai embora brava, pega uma mais alta e tenta fazer um salto. E aí ela cai e não conseguiu pegar. E aí ela fala assim, bah, estão verdes, igual a raposa. E aí ela tem outra ideia, pega um banquinho e vai. Consegue pegar a uva e come, e no final a carinha dela tá com dor de barriga. Aí ela fala assim, bolas estavam verdes mesmo. Então é isso. Se vocês tiverem dúvida em português, só mandar mensagem para a Pro. Bom? Um beijo.